Boa noite a todos. Eu sou o professor Danilo e atendendo alguns pedidos aí de alguns alunos meus e de algumas outras pessoas, eu decidi gravar esse vídeo, né? Vai ser uma série de vídeos aí sobre o Mathcad, né? A versão free do Mathcad, que é a Mathcad Express. Essa aqui é a versão 6.0, a última versão que vocês podem baixar lá no site da PTC, através desse endereço aqui, .ptc, ptc.com, né, faz um cadastro lá e aí você consegue baixar o Mathcad. Então, o objetivo é fornecer para os alunos e até para professores aí essa ferramenta que eu venho utilizando tanto na minha vida profissional para fazer memoriais de cálculo, desenvolvimento de engenharia, quanto nas aulas que eu forneço para meus alunos na universidade, agora que as aulas estão sendo online devido a esses novos tempos, né, esse problema de pandemia, porque o Mathcad ele te oferece, né, uma facilidade de desenvolvimento dos cálculos, né? Eu posso simplesmente digitar aqui uma equação e ter o resultado, né? E eu digito a equação exatamente como eu, eu veria ela numa lousa ou num papel, e a forma da escrita da equação ela é bem fácil, né, da gente poder entender aí e, e utilizar para estudar e também para poder compartilhar aí na vida profissional com clientes e colaboradores, né? Então a gente consegue fazer de uma forma bem fácil. Então o objetivo desse primeiro vídeo é passar aí os conceitos básicos, os menus, principalmente que mais a gente utiliza, porque no decorrer dos outros vídeos eu vou passar os outros menus, né? E algumas operações simples, como essas que eu já fiz aqui embaixo, unidades, digitação de texto, depois a gente vai resolver esses dois exercícios aqui, aplicando aquilo que a gente aprendeu. Bem, primeiro o menu, né? O menu que a gente mais utiliza aí é esse menu Math, que é o menu matemática, né? Toda vez que aparece esse símbolozinho com cadeado, significa que não está disponível na versão free. Então, existem algumas coisas que não estão disponíveis na versão free, porém, com a versão free a gente consegue fazer muitas coisas, né? Muitas coisas. Eu estou na visualização aqui de documento do draft, né? Que é essa visualização aqui, porém tem a page, que é essa outra. Essa versão 6 ela traz essa marca d'água aqui, que eu não gosto muito. Nas outras versões não tinha essa marca d'água. Quando você for imprimir, a versão page ela é a versão que vai ser impressa do seu documento. Vou voltar para a versão draft aqui. Então, no menu Math, a gente tem aqui essa abinha aqui, que é muito importante, né? Que é onde ela tem todos os operadores de matemática, se a gente precisar, né? Raiz, o parênteses, apesar que dá para digitar no teclado. A raiz aqui, ó, se a gente pegar o atalho da raiz, é a barra invertida, e alguns outros operadores, né? A gente tem todos os operadores aqui algébricos, né? Temos os operadores de cálculo, né? Diferencial, integral, limite. Aqui são os de comparação, que a gente usa também para algumas aplicações de matemática, em equações e coisas do tipo. E o que a gente vai usar muito na aula de hoje são essas definições e avaliações, né? Toda vez que eu vou definir uma variável no Mathcad, eu preciso usar os dois pontos, né? Que é o shift e o ponto e vírgula. Então, se eu vou definir, por exemplo, A igual a 2 metros por segundo, então eu tenho que pôr A, 2 pontos, 2 metros por segundo. Porque se eu der o sinal de igual, né, por exemplo, aqui, ó, A igual, ele me diz que o A não foi, é uma variável que não foi definida, porque eu estou pedindo para ele me dar o valor de A. Agora, quando eu vou atribuir um valor para A, eu ponho A, 2 pontos, né? É o shift, no teclado é shift, ponto e vírgula. Aí o sinal de 2 pontos. A igual a 2 metros por segundo. Então, ele definiu para mim a variável, inclusive com a unidade, né? Eu posso entrar com a unidade. Essa unidade sempre ela vai ficar, as unidades sempre vão ficar em azul claro. Azul claro. O azul claro quer dizer que é uma unidade. E eu posso, agora, se eu der o A e o igual, ele já não me dá erro. Ele busca o valor do A que eu digitei, que eu atribuí para A através dos 2 pontos. E aqui eu só preciso dar o valor de igual agora para ele buscar. Se eu tentar uma outra variável que não foi definida, B, ele me diz que essa variável não foi definida. Né? Eu preciso declarar todas as variáveis que eu vou usar numa conta, numa equação,
acima daquela equação ou ao lado esquerdo da equação. Por exemplo, se eu declarar o B aqui, ó, ao lado esquerdo, mas na mesma linha, B, 2 pontos, 1 metro por segundo, por exemplo. Então, ele já me dá aqui igual B igual a 1 metro por segundo, já está declarado. Aí eu posso fazer as continhas que eu quiser com A ou B, por exemplo, F ou H, né, sei lá. Vou atribuir, então, 2 pontos. Estou atribuindo a conta A mais B. Entrei, deu o número, deu a tecla Enter. Ele já fez a conta para mim. Eu já tenho o valor de H. Se eu chamar o H em qualquer lugar aqui, ele já me dá o valor, 3 metros por segundo, que é a soma de A mais B. Se eu voltar aqui e der o Enter, ele também me dá o valor de 3 metros por segundo. Eu posso mudar a unidade, né? Por exemplo, se eu não quiser em metros por segundo, quiser em centímetros por segundo, eu digito centímetros aqui e ele já me dá 300 centímetros por segundo. Se eu não quero em segundos, quero em hora, eu digito o HR aqui e aí ele me dá em centímetros por hora. Eu posso mudar a unidade depois que eu já declarei aquela variável ou obtive o resultado de uma conta também, né? Tem que tomar só cuidado com as unidades. Se você misturar unidades, ele também vai dizer para você que as unidades não são compatíveis. Por exemplo, eu digitar uma temperatura aqui de 300 Kelvin e eu quiser somar o B mais o T, ele vai me dizer que as unidades não são compatíveis. Então, ele não deixa você cometer erros de unidades também, né? Então, vamos lá, ó. D, aí eu vou atribuir valor, o ponto, são os 2 pontos, vou fazer o B mais o T. E dá o Enter, ele deu um problema. Ó. Ele me fala aqui, ó, essas unidades não são compatíveis, né? Então, ele não deixa eu cometer erros de unidades também. Se eu mudar aqui ou aqui para temperatura, ele me deixa eu fazer a conta. Eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, eu vou colocar em quilômetros por hora. Aí já é uma coisa interessante, que mesmo sendo em quilômetros por hora, as unidades são compatíveis, porque é a unidade de velocidade. Então, ele me deixa fazer a conta. E ele, por si próprio, faz o ajuste das unidades. Eu não preciso me preocupar em ajustar as unidades. Então, ele me dá aí 84 metros por segundo, seria a soma dessas duas velocidades, né? Agora ele consegue fazer essa conta. Se eu tiver a dúvida, voltando aqui para o nosso menu, aqui em cima, Math, que é o que a gente vai usar mais hoje, se eu tiver a dúvida sobre qualquer unidade, eu posso vir aqui ó, na Units e buscar a minha unidade. Ó. Né? Eu não preciso, perdão, eu não preciso digitá-la. Eu posso apenas, se eu quiser, por exemplo, uma unidade de potência, né? Então eu venho aqui, ó, potência igual a 10. Aí eu vou aqui, ó, não sei qual que é a unidade. Então eu vou pedir power. Tá aqui, power. Aí eu tenho aqui horsepower, tenho em watts, tem em megawatts, tenho em quilowatts. Eu quero quilowatts. Se eu clicar em quilowatts, ele vai colocar a unidade aqui para mim. Ou eu posso digitar, se eu souber, né, qual que é a unidade também. 10 quilowatts. Aí eu tenho a unidade também digitada, se eu souber o atalho direto. As unidades principais a gente costuma saber quais são os atalhos e fica bem mais fácil a gente poder digitar. Quando eu não sei, eu posso consultar aqui as unidades. E eu posso escolher a base de trabalho de unidades. Né? Aqui está no Sistema Internacional, posso escolher o SCS ou o CGS, as unidades aí inglesas, outros tipos de unidades. Né? Eu consigo escolher qual que é o sistema internacional. Se eu deixar aqui no SI, tudo ele vai converter para o SI. Por exemplo, aqui eu digitei 300 km por hora, mas se eu vier aqui e der igual de novo, ele vai me dar em 83,3 metros por segundo, porque ele já converte para o sistema internacional para mim. Isso é muito bom no Mathcad, né? Eu posso fazer a conta em qualquer lugar aqui do draft dessa área de trabalho. E então, como define a variável, né? A gente precisa usar os 2 pontos para definir a variável, né? Então é sempre 2 pontos e eu declaro a minha variável, né? C, 2 pontos, sei lá, 2 newtons.
né? Por exemplo, de força, estou falando que a variável C tem 2 newtons. Se eu der C igual, ele vai falar que é 2 newtons o C. Então, é importante lembrar que para declarar a variável, né, ou fazer uma conta com as variáveis, veja que aqui também eu usei 2 pontos para fazer a conta, porque eu estou atribuindo essa conta a essa variável. O sinal de igual é só para me dar as respostas ou para chamar uma variável que eu já declarei em cima, como por exemplo, A igual aqui, ó, como eu já declarei ela, ele já vai chamar ela lá de cima. Tranquilo, né? Eu tenho aqui a aba de símbolos, né, que são os símbolos gregos e os símbolos matemáticos que eu uso para poder desenvolver meus cálculos e usar aí nas contas. Eles não têm nenhum valor, né, apenas um símbolo, né, uma letra grega. As constantes já possuem valor. Por exemplo, eu tenho gravidade, se eu chamar o G aqui, eu não preciso declarar, por exemplo, que o G é uma constante, ó. G igual, ele vai me dar 9,8 metros por segundo ao quadrado, porque o G é uma constante. Se eu chamar o π aqui também, o atalho do π, tudo que você não sabe o atalho na tecla, e algumas coisas eu ainda não sei, eu utilizo os menus. Mas tudo que você não sabe o atalho, você tem nos menus ali. O π, por exemplo, aqui o atalho dele é P Ctrl G. Então você aperta o P, depois aperta o Ctrl G. Ele dá o π. Se eu der igual, 3,142 seria o arredondamento por π. Aí, falando em arredondamento, a gente pode falar do menu Math Formatting, onde eu posso escolher aqui, por exemplo, o tipo de... como vai ser mostrado o meu número, né? Se vai ser geral, decimal, científico, engenharia ou percentual. E eu posso escolher também a quantidade de casas decimais. Eu vou aumentar as casas decimais do π ali. Eu vou pôr 11 casas decimais. Aí ele aumenta, tá vendo? Ele me mostra mais casas decimais. Então, eu tenho todas essas funcionalidades básicas aí para se fazer isso dentro do Mathcad. A digitação de texto. Para digitar texto, tem várias formas. A forma mais simples é Ctrl T. Aí ele abre uma área de texto para você, você consegue digitar os textos, né, ali livremente. Se você só digitar um texto, ele não entende como texto, ele entende como se você estivesse declarando uma variável, né, porque você está digitando como se fosse uma variável matemática. Então, é sempre importante, quando você quer que ele entenda que seja um texto, você dá um Ctrl T. Tá? Você pode também, como eu fiz aqui, só copiar o texto de um Word, de algum lugar, e colar aqui, que ele vai entender que é texto também. Você tem outras formas aqui no menu Math, por exemplo, de texto box, que é o Ctrl T, né? O Ctrl T é o atalho do texto box, e você tem também uma outra forma que é esse texto, esse daqui que é texto, é um texto box também, só que é texto block, só que é muito extenso. Eu quase não uso isso aqui, ele é muito exagerado. Bem, essas são as formas simples. Então, você tem que lembrar que quando for declarar uma variável, você precisa utilizar os 2 pontos, e o sinal de igual é para dar o resultado. E você precisa ter todas as variáveis declaradas antes de você fazer qualquer operação. Vamos fazer, utilizando aí essas coisas que a gente aprendeu, né? Vamos resolver esses 2 exercícios que eu propus ali em cima, utilizando o que a gente aprendeu. É muito simples também, você pode, para poder arrastar as coisas aqui, ó, apareceu o sinal de move, que é esse aqui, você arrasta. Né? Então vamos lá. Calcule a velocidade média de um corpo em metros por segundo que percorre uma avenida de 18 quilômetros durante um intervalo de tempo de 6 minutos. A maravilha do Mathcad é que eu não preciso me preocupar com as unidades. Ó, o espaço, que eu vou chamar de S, né? Ele vai ser igual a 18 quilômetros. Eu só digitei 18 quilômetros, que é a unidade. Se eu não souber, eu vou aqui no menu da unidade e vejo como é que digita quilômetros. Igual, ele já converte para o sistema internacional, que é 1,8 vezes 10 a quarta de metros, ele converte para mim. O ponto é a vírgula, porque ele utiliza o sistema americano. Ponto é vírgula. Né? Então, a vírgula a gente vai usar para outras coisas em outras aulas que eu vou mostrar para vocês também. Então, espaço é 18 quilômetros.
O tempo de percurso, que eu vou chamar de T, aí 2 pontos, que eu vou declarar o tempo, é igual a 6. E aí eu vou pôr minutos, que é min. Né? Só olhar aqui também, se você não souber, ir lá no time, né? Vai lá no time, né? Vamos só para mostrar, ó, time que é tempo. Aqui, ó, min, minutos, né? Eu já sei que a abreviação é min, então eu coloquei ali. Se eu posso dar só o enter, ele vai deixar aí 6 min, ou eu posso dar igual, que ele vai converter para segundos, que é o sistema internacional, 360 segundos. Então, a velocidade média vai ser igual. Igual é o 2 pontos, porque eu vou declarar a variável velocidade média, que vai ser o resultado de uma conta. Não é o igual ainda, é os 2 pontos. Então, ela vai ser o espaço que eu tenho sobre o tempo, que é a velocidade média. Né? Eu tenho que pegar as variáveis e colocar elas aqui. É só eu dar igual, ele já me dá o resultado. Velocidade média igual 50 metros por segundo. Se eu vier aqui e fizer Vm, opa, tem que ser igualzinho, Vm igual, ele vai dar 50 metros por segundo. Né? E eu posso mudar para metros por hora, se eu quiser. Ó, eu venho aqui e digito a variável, a unidade HR, que é hora, ele me dá em hora. Se eu quiser saber em quilômetros por hora, eu ponho QM aqui. Vai dar quilômetros por hora, 180 quilômetros por hora. Então, essas daí são as funcionalidades do MathCAD. Do MathCAD. Se você precisar elevar um número a uma potência, é bem simples também, é o sinal de chapeuzinho, como você utilizaria lá no Excel, por exemplo. Então, você faria aqui 2 elevado à quinta. Então, eu dei 2, chapeuzinho, quinta. Agora, para me continuar a conta, por exemplo, eu queria somar isso daí mais 5. Então, eu tenho que pôr seta para frente, para sair do elevado, mais 5, por exemplo. Né? Igual, ele me dá essa conta diretamente também. Né? Lembrando que se eu tivesse aqui e não colocasse setinha para frente e continuasse digitando 5 mais 5, ele ia fazer 2 à quinta mais 5, que ia ser 2 elevado à décima. Né? Aí seria um outro resultado ó, que ele me daria. Tem que lembrar de sair fora do exponencial. Se eu quiser fazer uma raiz, é barra invertida, né? Aperta a barra invertida no teclado, ele abre o sinal da raiz. E da mesma forma, eu tenho que pôr setinha para frente para sair da raiz. Ali eu saí, mais 5, por exemplo, e faço a conta. Tudo bem? Então, essas daí são as funcionalidades básicas, né? E lembrando que se eu quiser pegar um termo inteiro e elevar ele e dividir tudo isso aqui por 10, eu preciso apertar a barra uma vez, aí quando eu aperto a barra outra vez, ele seleciona todos os termos. Aí eu posso abrir o parênteses, ele já abre e fecha onde eu selecionei, né? Aí eu dou barra dividindo por 4. Aí eu faria essa conta aqui, raiz quadrada de 4 mais 5 dividido por 4. Então, a barra, quando eu aperto a barra uma vez, ele seleciona um termo. Quando eu aperto ela mais uma vez, ele vai selecionando os outros termos. Eu posso usar também o mouse e selecionar com o mouse sem problema nenhum. Esses são trejeitos que você vai aprendendo durante a utilização aí do MathCAD. Tem um outro exercício aqui. Esse exercício, eu vou fazer ele aqui, bem rapidinho agora, para vocês terem mais uma ideia de utilizando as variáveis. E ele é um exercício aí sobre força, né? Então, ele fala que um corpo de massa 10 kg move-se pela ação de uma força resultante, com aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado. O módulo da força resultante sobre esse corpo deve ser igual a... Então, vamos colocar as variáveis, massa, e é importante você nunca chamar uma variável de uma unidade. Por exemplo, se eu pôr só m igual, m é uma unidade, é ruim fazer isso, porque às vezes ele pode entender que o m não é mais metros, ele é uma unidade. Então, é bom sempre você diferenciar as letras que você usa nas unidades das variáveis que você vai declarar. Então, vou chamar de massa de MA, igual a 10 quilogramas, né? E aí eu vou ter a aceleração igual a 2,5. Opa lá, tá vendo? Eu pus a vírgula, sem querer eu digitei a vírgula. Aí é uma outra coisa. Depois eu vou ensinar em outras
em outro vídeo para vocês. Esse vídeo aqui provavelmente vai ser o mais longo, que é o primeiro, os outros vão ser mais curtos. A quinta, metros por segundo ao quadrado, que é a velocidade, que é a aceleração, né? Então, essas são as minhas variáveis. Então, eu sei que a força, 2 pontos, né? Vou declarar agora a equação que vai me dar a força. É massa vezes a aceleração. Massa vezes aceleração. O sinal de vezes é o asterisco, né? Sinal de vezes asterisco, o de mais é o de mais, o de menos é o de menos, o de dividir é a barra. Qualquer dúvida, você tem todos esses símbolos aqui nos operadores. 25 newtons, né? Se eu declarei as unidades certas, ele já me dá no sistema internacional e eu posso mudar as unidades na hora que eu quiser para me dar em um outro sistema. Se eu tiver dúvida sobre qualquer função, função seno, cosseno, qualquer outra função, né? Eu posso vir aqui no menu Math, no menu, Function, e procurar as funções aqui, ó, através dessa aba, que eu digito a função que eu quero e procuro a função. Mas as funções são muito intuitivas. Por exemplo, cosseno é cos, abre parênteses, aí, sei lá, abre parênteses de 0, por exemplo, é 1, tá aí. Aí o seno é sin, né? É em inglês, tem que lembrar que ele é em inglês. Aí dá 0, tangente é tan, por exemplo. E as outras coisas que você não souber, você pode consultar ali na minha function. Bem, essa aqui foi a primeira aula, espero que você consiga já desenvolver alguns cálculos, fazer algumas variáveis, resolver até uns exercícios. E pretendo ensinar algumas coisas um pouco mais avançadas, como gráficos, tabelas, matrizes e outras coisas mais. Tá bom? Muito obrigado e tenha uma boa noite a todos.